Olá, pessoal. Bom, quero vir aqui falando que nós continuaremos trabalhando os gases ideais, tá? Aqueles gases que eles praticamente não interagem entre eles, com movimentos totalmente caóticos, colisões elásticas, ou seja, conservam energia, tá? E que respeitam a equação de Clapeyron. Aula passada tem uma errata aqui nessa aula, que aula passada eu terminei aquele exercício, mas eu errei uma continha ali no final, tá? Quando a gente erra, a gente tem que assumir. Então, no final ali, eu errei uma continha e eu vou refazer ela com vocês, tá? Eu ia retomar a equação de Clapeyron porque ela faz parte do nosso próximo assunto também. Mas agora vamos lá. Tem essa continha aqui que vem da equação de Clapeyron, tá? Dessa equação aqui, que é a equação de Clapeyron. Quando eu fui multiplicar 30 vezes 0,082 vezes 600, eu multipliquei aqui vezes 300 e não vezes 600. Então, 3 vezes 12,3, essa primeira parte, estava certo. Ela dá 36,9. É igual. Agora, 30 vezes 0,082 vezes 600 não é 738. Vocês nem vão receber o material com esse 738. Vocês vão receber ele em branco na aula passada. E agora vocês vão receber ele com a continha certa, 1.476 por M. M vezes 36,9 é igual a 1.476. M é igual a 1.476 dividido por 36,9. E aí chegamos a 40 gramas por mol, que é a letra A e não essa letra F que eu inventei na necessidade de encontrar uma resposta, mas que ficou aí uma dúvida no ar. Essa letra F não faz sentido algum, tá ok? Então temos aí uma correçãozinha que alguns de vocês devem ter percebido, tá ok? Seguimos então para a nossa aula de transformações gasosas, que é o que mais cai aí no Enem. As transformações gasosas, é muito mais provável que caia uma transformação gasosa do que cair um exercício direto para fazer essas contas da equação de Clapeyron, tá? Então vamos lá. Transformações gasosas. São transformações que ocorrem em gases, obviamente, onde em sistemas fechados. Agora atenção. Eu quero uma pausa aqui porque existe uma diferença muito grande do sistema fechado e do sistema isolado. Vamos já deixar clara essa diferença aqui para vocês, tá? Primeiro, o que é um sistema isolado? Um sistema isolado é um sistema em que não há troca de calor. Nós já vimos isso? Já vimos isso. Lá atrás. Não há troca de calor do sistema com a vizinhança. Ok? Esse é o sistema fechado. Isolado. Agora, para ficar claro para vocês, nós vamos trabalhar com o sistema fechado. Nesse sistema, não entra nem sai massa. Então, no sistema fechado, não entra e não sai massa. Olha a diferença. Isolado, ele não troca calor. Fechado, ele não troca massa. Então, nós vamos trabalhar no sistema fechado agora. Então, lembrando que o nosso caso agora é para sistemas fechados. Só quis deixar claro a diferença entre sistema fechado e isolado. Então, esse primeiro gás, ele tem um certo volume. Tá? Essa altura junto com essa área, a área vezes a altura dá um certo volume. Esse outro gás tem um outro volume. Então aqui tem uma altura inicial, aqui tem uma altura final. Ele tem, se eu colocasse um termômetro aqui, uma certa temperatura. Se eu colocasse um termômetro aqui, ele ia ter uma outra temperatura, ou a mesma, mas eu sei que eu não tenho certeza que seriam as mesmas. Pode ser que ela mude. Em casos particulares, ela seria igual. Se eu colocasse um manômetro aqui, tá? Ele indicaria
uma pressão inicial aqui e uma pressão final aqui. Tá? Isso pode ser melhor visto naquela figurinha da equação de Clapeyron aqui, ó, que tem um manômetro, tem um termômetro. Só que agora eu estou variando. Então nós temos assim, ó, um estado inicial e um estado final. Início, fim. No estado inicial, eu tenho a equação de Clapeyron para ele. PV igual a nRT. 0, 0 e 0. O N eu não preciso chamar de N0, porque não entra e não sai massa. Se o N tem a ver com a massa, se o N está diretamente ligado à massa, o N também não muda. Se não muda a massa, não muda a quantidade de matéria lá dentro. É uma coisa influencia a outra. Se saem moléculas de gás aqui dentro, muda a massa. Se não saírem moléculas de gás ali dentro, não tem mudança da massa. Então, quando você vai no posto de gasolina e põe lá, injeta massa para dentro do pneu, essa injeção de massa para dentro do pneu produz. Essa injeção de moléculas para dentro do pneu produz um aumento da massa. Se não tem variação de moléculas, não tem variação da massa. Se não tem variação da massa, não tem variação do número de moléculas. No final, eu tenho um P, V, nRT. Se eu dividir uma equação pela outra, como artifício matemático, eu posso cortar N com N e R com R. E aí eu vou ter o seguinte. Eu vou passar o T0 dividindo, passar o PV lá em cima. Eu vou ter que P0, V0 por T0 é igual a PVT. Essa é a equação para as transformações gasosas sem mudança de massa. Aí vem aquela pergunta de alguns. Professor, mas e se tem mudança de massa? Eu ia fazer essa mesma equação, só que eu não ia cortar esse N. Ia ficar um N0 e um N. Ia ficar na mesma, tá ok? É isso que fique claro para vocês. Eu quero que fique claro para vocês. Pode ter variação no número de mols sem mudança na massa? Pode. Pode ter. Tá? Desde que a massa molar tenha mudado também. Já vi um exercício, por exemplo, do número da massa não mudar, mas as moléculas que tinham 2 átomos quebrarem. Tá? Se as moléculas quebrarem no meio do processo dentro desse gás, aí pode ser que o número de mols, por exemplo, se elas quebrarem em 2 partes, o número de mols duplique e a massa não mude? Pode ser? Pode acontecer, tá? Em situações esporádicas. Mas o comum é assim, quando você coloca a massa, você tem uma adição de número de mols. Como o nosso sistema é fechado, não muda nem a massa e nem o número de mols. Ok? Agora vamos a algumas transformações gasosas. Então, estamos nas transformações gasosas, a isobárica. Tá? Também não estamos seguindo uma ordem histórica aqui. Bar. Obviamente, bar vai lembrar bar, lá o boteco que o pessoal bebe, se reúne. Mas bar também ele é uma unidade de pressão em bar, ok? Que tem uma unidade em bar. Ah, a pressão medida em tantos bares. E também lembra do barômetro, que mede a nossa maravilhosa pressão atmosférica. Então, bar tem a ver com pressão, concorda? O bar, então, ele é um sufixo que indica pressão. E o prefixo iso significa igual. Então, ele é igual pressão. A pressão é constante. A pressão é sempre igual. A pressão não varia durante a transformação. Se analisarmos a nível de PVT é igual a PVT, inicial e final, se a pressão não varia, nós podemos cortar a pressão e eu tenho que V0, T0 é igual a VT. Ó, temos aí uma bela equação. Tá? Agora eu quero a atenção de vocês para esses gráficos aqui, ó. O primeiro gráfico, um gráfico extremamente importante, veremos adiante por quê. É o gráfico PV. Tá? Esse gráfico PV, para a transformação isobárica, olha, a pressão vai ficar sempre, se ela fosse 3 atms, ela ia ficar sempre valendo 3. Então,
Ele é um gráfico que ele não encosta, nunca esses gráficos encostam esses eixos nunca são encostados, então você nunca encosta aqui, tá? Encostar aqui jamais, porque encostar aqui significa ou pressão zero ou volume zero, o que é inadmissível para um gás. Se ele não tem pressão, quer dizer que não há gás ali, é vácuo. Se ele não tem volume, ele não tem tamanho, não faz sentido trabalhar com isso. Então ele não toca, só que ele vai continuar sempre em 3, ó. Por mais que o volume mude, é assim o gráfico da isobárica no gráfico PV. Então, há mudanças de volume, mas não há mudanças de pressão. E o gráfico TV, ele é um gráfico que passaria pela origem se ele continuasse, mas ele não passa. Ele é assim, ó, PV, nRT. Como a pressão é constante, o volume aumenta, a temperatura aumenta. Os dois aumentam proporcionalmente. Se um fosse zero, o outro seria zero, mas ele não passa ali pelo zero, tá? É impossível um sistema macroscópico, inclusive, chegar à temperatura de 0 Kelvin. Então tá aí os gráficos para vocês. Isovolumétrica ou isocórica. O que é a transformação isovolumétrica? PVT é igual a PVT. Se ela é isovolumétrica, iso é igual volumétrica volume. Iso é igual quórum, também tem a ver com volume. Então o volume é constante durante a transformação. Igual volume, igual volume, igual volume. O volume sempre permanece igual. Então eu não posso cortar os volumes porque eles permanecem iguais. E eu tenho que P0 sobre T0 é igual a P sobre T. Agora, notem o seguinte nesse tipo de transformação. Um gráfico PV para um volume constante, ele não seria nenhuma função, né? Porque ele seria uma coisa assim, ó. Se o volume valesse 3, ele sempre ia valer 3. Então ele assumiria dois valores distintos aqui no eixo vertical. Dois valores distintos no eixo vertical. Então, lembra que para ser função ele não pode fazer isso. Ele deveria ser assim, né? Uma coisa assim que não pode assumir dois valores no eixo X, nesse eixo. Não pode assumir dois valores nesse eixo horizontal iguais. Então no eixo horizontal ele não pode assumir dois valores iguais. Aqui ele não é função, mas ele existe. O gráfico PV. Se ele assumisse dois valores aqui, ó. Então aqui, por exemplo, 3. E ele assume dois valores de pressão em um volume de 3, ele não seria uma função. Mas isso não importa pra gente. Só na matemática. O que importa aqui é que o gráfico PV é dessa maneira. Tem outra transformação para ser analisada? Tem. A transformação, por exemplo, PT. Pressão em função da temperatura. PV é igual a nRT. Se o volume é constante, aumenta P, aumenta T. Ele passaria pelo zero, mas ele jamais vai passar. Se você continuasse, se você extrapolasse ele passaria pelo zero. Mas ele jamais vai encostar no zero por condições físicas. Eu não posso ter pressão zero. Ok? Isotérmica. A temperatura é constante durante a transformação. Tá. Iso igual. Térmica, temperatura. Então a temperatura vai ser sempre igual. A temperatura será sempre constante. Equação. PVT é igual a PVT. 0, 0, 0. Temperatura constante, cortaremos temperatura. P0V0 é igual a PV. Como vocês podem notar, deve estar achando assim: nossa, professor, mas essa parte da aula está tão tranquila. Ela é tranquila. É sim. A temperatura é igual, eu corto temperatura. Ela é uma parte bem tranquila. Tanto que assim, alunos costumam ter um rendimento, um índice de acerto nessa parte aqui da matéria, bem grande. Tá? Então, ela é sim um momento tranquilo aqui, uma parte tranquila. Beleza? Vamos ao gráfico PV.
Notem que eu sempre começo com o gráfico PV, PV, PV. A gente vai ver a importância dele depois. Na isotérmica, nós temos o seguinte. Não tem mais nada constante aqui no gráfico PV. Aqui era fácil, a pressão era constante. Aqui era fácil, o volume era constante. Ele não é função, mas eu consigo traçá-lo. Aqui, na isotérmica, eu não tenho nada constante. O que eu tenho é o seguinte, PV é igual a nRT. Eu tenho que P vai ser nRT dividido por V. E tudo isso aqui de cima, N, R e T, serão constantes. N e R já eram constantes aqui, ó. Já discutimos. R é uma constante, né? N era constante por causa das definições. Com a temperatura constante, esses três amigos são constantes. Agora, se você quiser, faça uma coisa bem legal. Por nós. Dá um pause nessa aula. E vamos fazer uma brincadeira. Então, não agora. Daqui a pouco você dá um pause. Por enquanto, venha na aula. A brincadeira é a seguinte. N, R e T podem assumir vários valores. N, R e T. Esses amigos aqui. 3, 4, 5. Aí você vai lá no site do Wolfram. Digita no Google. Talvez seja com pH aqui, o Google vai te corrigir. Vai me corrigir, no caso, não te corrigir, né? Vai lá nesse site. Daqui a pouco confiro ele para vocês e na próxima aula eu passo certinho. Vai nesse site e digita P é igual 3 sobre V. E coloque outros valores. P é igual 6 sobre V. P é igual 8 sobre V. Vai digitando P é igual a alguma coisa sobre V e vai vendo o que vai acontecendo com o gráfico. Vocês vão perceber que vai ser um gráfico assim, ó, assim e assim. Tá? Então agora, dá um pause e vai lá no Wolfram brincar com isso, para vocês verem esses gráficos. Tá? Deem um pause. Manda ver. Bom, espero que agora vocês já tenham dado o pause, espero que agora já tenham dado o play depois de dar o pause e terem entrado no site do Wolfram. Por quê? Porque vocês perceberam que é o seguinte, conforme eu vou aumentando esses valores, eu vou criando coisas assim, ó. Não é verdade? Então, quanto maior o valor, mais para fora vai ficando essa curva. Essa curva tem um nome. O nome dessa curva é hipérbole. Então, essa curva aqui, essa hipérbole, é a chamada curva isotérmica, ou também conhecida como isoterma. Se eu traçar uma outra isoterma, essa isoterma tem uma temperatura maior que a de dentro. Então, essa de dentro tem uma temperatura menor que a de fora. Isso significa o seguinte. Quanto mais para lá eu vou, eu tenho maior temperatura. Então, quanto mais para lá eu vou tendo maiores temperaturas. Em contrapartida, um gráfico VT, disso aqui, ele será uma constante no eixo da temperatura. Então, os outros gráficos serão constantes aí. Ok? Então, nós sempre temos combinações aí de gráficos e essa curva vai ser uma hipérbole. Ok? Curva adiabática. É quando não há troca de calor. Então, lembra que transformação adiabática é onde não há troca de calor. Eu posso dizer que se a transformação é adiabática, aquele sistema é isolado? Posso. Posso dizer que o meu sistema ele é isolado. Tá? Então, a transformação adiabática é uma transformação, em que PVT é igual a PVT, não tem nada para cortar aqui,
Tá? Não tem nada para cortar aqui, então P0V0T0 é igual a PVT. Tem algo a mais? Tem. Agora olha só. Estou, nesse caso, a nível de Enem, aprofundando. Na transformação adiabática tem uma relação P0V0 elevado a gama, que é igual a PV elevado a gama. Onde esse gama é um expoente que será constante na transformação adiabática. Ok? Então, estou aprofundando, a probabilidade de cair no Enem é baixa, só que tem uma outra transformação aqui, tem uma outra relação aqui que é importante na transformação adiabática. Bem, o gráfico de uma transformação adiabática, PV, que é o único aí que compensa ser estudado, ele é um gráfico um pouco assim, ó. Então, se alguém te entregasse um gráfico dessa maneira, numa prova, PV, você jamais saberia se esse gráfico é adiabático ou é isotérmico. Porque olha para esse gráfico da isotérmica e olha para o gráfico da adiabática. Agora, se os dois fossem colocados lado a lado um com o outro, você ia perceber que a isotérmica é mais deitada e que a curva adiabática ela é um pouquinho mais em pé. Tá? Então esse é o gráfico da transformação adiabática para vocês aí. Então temos todas as transformações gasosas. Por enquanto você não precisa decorar esses gráficos, nós voltaremos a falar deles. Só dê uma olhada boa neles aí, tá ok? Não fica tipo, ah, meu Deus, tem que decorar um monte de gráfico. Não, eu dei uma comentada nos gráficos com vocês, mas nós voltaremos a falar deles depois, tá ok? Tá lá. O gráfico ao lado mostra a isoterma. Então, é uma transformação isotérmica? É, mas a curva chama-se isoterma, de uma quantidade de gás que é levada do estado 1 para o estado 2. E ele pergunta, o volume do estado 2 em litros é? Olha o que podemos fazer. Sempre escrevemos assim, né? P0V0T0 é igual a PVT. Podemos escrever dessa maneira, dessa vez, de uma outra maneira. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Agora vem aqui, ó. Esse é o estado 1. P1 e V1. P1 vale 10 atm e V1 vale 2 litros. Ah, professor, mas atm em litros? Como é que eu faço aqui? A grande sacada aqui é o seguinte, a única coisa que você precisa transformar, não nesse exercício, mas em outros exercícios, é a temperatura que tem que estar sempre em Kelvin. O resto das grandezas, se a primeira tiver em litros e a segunda tiver se a primeira tiver em litros, 2 litros, a resposta da segunda também estará em litros. Então você só precisa transformar a temperatura para Kelvin. Como aqui nem vai precisar, a gente já fala o porquê. Então aqui, se a primeira pressão está em atm e a segunda está em atm, o primeiro volume estando em litros, o segundo volume estará em litros, ok? Ela tem essa homogeneidade automática aí. 2. A pressão 2 é 5 atm e o volume 2 eu não sei. Agora, por que não precisa trabalhar com a temperatura aqui? Porque é o seguinte, como ele é uma isoterma, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. A transformação isotérmica e a curva chama-se isoterma. Olha como na isotérmica a gente cortou a temperatura. Ok? Dessa forma, eu tenho aqui P1, que é 10, vezes V1, que é 2, é igual a P2, que é 5, vezes V2. Fica 20, dividido por 5, é igual a V2. V2 é igual a 4 litros. Tá, eu quis fazer já que tinha um gráfico ali, para a gente matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, a dica que eu dou para vocês é, precisou fazer gráfico em matemática? Brinca lá no site do Wolfram. Dá uma olhada lá no site do Wolfram e dá uma brincada com ele em algumas funções matemáticas. É bom você aproveitar essas ferramentas aí e para poder brincar, tá ok? Para poder analisar algumas coisas. Outra coisa que eu te dou como ferramenta para você entrar e acessar é o seguinte.
digita lá, PHET, mas não digita phet.com, digita PHET, tá? É da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. São applets que te ajudam. Vai lá e procura transformações gasosas e fica brincando. Tem um homenzinho para você brincar, para você ver esse gás. Eu quero que você veja o que está acontecendo. Quando você coloca calor, quando você tira calor, entra lá, PHET, digita isso no Google, PHET, entra nesse site e dá uma brincada com ele antes da nossa próxima aula. Até porque a nossa próxima aula a gente entra com leis da termodinâmica, trabalhando com calor, trabalhando com conservação de energia. Então, para trabalhar com conservação de energia, eu preciso que você entre lá no phet.com, dá uma brincadinha e depois você volta para cá, beleza? Se quiser, tem outros applets lá para você também ficar, só não perde muito tempo. Dá uma brincadinha lá, fica uns 10 minutos, opa, aqui, aqui, aqui. Depois você volta para cá para assistir a próxima aula, beleza? Senhores, a gente sempre é bom de trabalhar aliado com a tecnologia, tá ok? Sempre que eu puder, farei isso com vocês. Senhores, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por quem andou curtindo a nossa aula aí, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.